Oi, pessoal. Jaime, Carlinha, boa tarde. É legal a gente estar aqui junto. A ideia é a gente ter esse espaço para discutir as questões da conjuntura. Toda vez que a gente tiver o lançamento de um conjunto de textos do Lema, né, das produções que a gente está fazendo coletivamente a respeito da análise de conjuntura, em especial nesse período da pandemia, a gente ter um espaço desse de roda de conversa para a gente poder trocar uma ideia e explicar também um pouco para o pessoal qual é o contexto, né, da produção desse trabalho que a gente colocou na rua agora e por que a gente começou a discutir conjuntura, né, no meio da pandemia. Então, acho que é bastante interessante a gente criar esse espaço e nós batizamos o nosso espaço de problematizando a conjuntura. Então, sempre que a gente puder, a gente vai estar fazendo, pelo menos um grupo de 3 pesquisadores do Lema vai estar discutindo essas questões a partir da publicação de um conjunto de reflexões coletivas. Então, boa tarde. A Carla é nossa pesquisadora do Laboratório de Estudos Marxistas, é também pesquisadora do coletivo marxista da Rural e professora, né, da Rural no campus de Três Rios, professora de Economia e de História do Pensamento Econômico da Rural no campus de Três Rios, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Bem-vinda à nossa conversa. Obrigada. O Jaime atualmente está como professor substituto da Universidade Federal de Alfenas, mas já está quase assinando o contrato, já está fazendo o exame físico para a contratação, né, de professor do Instituto de Economia da UFRJ, também nosso pesquisador do Laboratório de Estudos Marxistas, e nós 3, né, eu, Maria Malta, também professora do Instituto de Economia e coordenadora do Laboratório de Estudos Marxistas, nós escrevemos os textos, vamos dizer assim, de conteúdo mais estrutural, né, dos debates que a gente acabou elencando como os debates que seriam os principais debates para a gente estar refletindo coletivamente a conjuntura que a gente está vivendo. Para a gente, o que vocês acham? Como é que vocês acham que apareceu essa ideia de, no meio da pandemia, a gente que tradicionalmente estuda e reflete sobre o pensamento social, econômico brasileiro, resolveu discutir, né, conjuntura, por que a conjuntura apareceu para o nosso coletivo o motivo para nos organizarmos aí nessa pandemia. O que vocês acham que provocou, né? Boa tarde, Maria, boa tarde, Carlinha. Eu vou começar falando, depois passo para a Carlinha, pode ser? Bem, eu acho que você colocou bem, né? Esse ponto é importante. Por que a gente está fazendo uma análise de conjuntura hoje em dia, né? A gente no Lema faz normalmente pesquisas, né, acadêmicas e tudo mais, a partir da formação socioeconômica brasileira, a partir de um estudo da história, né? A gente quer entender o presente, a gente resgata o passado, a história, para propor e analisar as propostas que os pensadores do Brasil tinham para o futuro do Brasil. E a gente, nesse momento de pandemia, a gente se viu obrigado a fazer toda uma reconversão das nossas pesquisas para análise de conjuntura, né? Porque é um momento, a gente entende que é uma crise sanitária que exponenciou uma crise econômica, social e política que já estava acontecendo no Brasil, né? Então, é um momento que está demandando uma análise de conjuntura urgente. E aí vale destacar uma última coisa, que toda análise de conjuntura tem uma conexão com a estrutura, né? Então, a gente vê totalmente compatível a análise de conjuntura que a gente faz aqui
com a nossa pesquisa da formação socioeconômica brasileira. Eu acho que é um pouco nesse sentido que o Jaime está levantando, né? Nossa pesquisa sobre pensamento econômico e social brasileiro. E aí, no que a gente faz esse resgate dos autores e das suas interpretações sobre o processo da formação econômico-social brasileira e quais são as questões que estavam postas na conjuntura à época na qual eles escreveram, quais as possibilidades de pensar os caminhos do futuro do Brasil, a gente resgata esses autores para resgatar os elementos de compreensão dessa estrutura da formação econômico-social brasileira e também o que daquilo a gente pode extrair para compreender o Brasil de hoje. Para pensar a conjuntura. Além disso, assim, a gente tem um entendimento que para pensar a conjuntura brasileira, de um ponto de vista crítico, a gente precisa pensá-lo a partir de uma referência da classe trabalhadora. Então, eu acho que esse também é um diferencial, esses elementos da referência da nossa pesquisa sobre a formação econômico-social brasileira, e aí o que isso traz de arcabouço para a gente entender a estrutura e os elementos que permanecem, né, que ajudam a contextualizar o momento atual, e também, diferentemente de boa parte das análises de conjuntura feitas a partir de grupos de pesquisa e institutos de economia, né, enfim, uma perspectiva a partir da classe trabalhadora e não a partir dos elementos da teoria dominante ou da perspectiva da burguesia, das classes dominantes. Eu fiquei achando também... Eu fiquei achando também que uma das coisas que colocou a gente nessa agulha, né, de, poxa, vamos agora discutir a conjuntura, foi o movimento dos próprios estudantes que fazem parte do nosso corpo de pesquisadores, né? Tem uma angústia, vamos dizer assim, coletiva com relação a compreender o que a gente está vivendo, e a gente está muito apartado por conta das condições da pandemia. Então, os nossos encontros, eles acabaram sendo tomados por essa necessidade de discutir os temas mais atuais. Como a gente construiu junto essa referência teórica, né, e metodológica que vocês se referiram, acho que também os estudantes se sentiram à vontade. Não, vamos embora, vamos nos organizar e encarar aí a tarefa de discutir a conjuntura junto, porque uma das coisas que eu achei mais interessantes foi a gente ver que tem texto de todo mundo, né? Desde dos estudantes de graduação até os professores, está todo mundo escrevendo e produzindo a partir dessa preocupação com o que a gente está vivendo, né? Então, achei que isso foi uma coisa legal também, a gente ter os estudantes nessa toada. Por outro lado, tem a questão da angústia, né? O foco que vocês marcaram, né, a perspectiva da classe trabalhadora, dá para a gente uma pegada diferenciada no sentido de que a gente se posiciona a priori, né? O nosso recorte é esse. E, nesse sentido, fico pensando aqui, né, o que é a política nesse momento, o que é refletir sobre a conjuntura política, o que é refletir sobre a conjuntura econômica, né, a partir dos olhos da classe trabalhadora, no meio de uma crise sanitária, no meio de uma crise econômica gigante. Os textos que vocês colocaram, né, no Problematizes têm essa marca. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês acham disso? Tá, eu, de novo, vou pedir a palavra. Eu acho super importante isso que a Carla e a Maria colocaram, né? Que no Lema a gente está fazendo análise a partir da perspectiva da classe trabalhadora. Tá? E por que a gente acha que isso é importante no momento? Porque quando a gente olha as primeiras pesquisas que mostram a geografia da crise, o mapa da crise, quem tem sofrido mais os problemas imediatos da crise que a gente está vivendo agora, né? É a população negra, é a população mestiça, é a população que, em geral, mora nas favelas, nas periferias, ou seja, é a classe trabalhadora, que, na sua maioria, é quem
quem está representado nesses setores que eu acabei de citar, tá? E aí, então, essa é a justificativa da gente analisar a partir da perspectiva da classe trabalhadora, e foi interessante, né, na nossa metodologia de divisão de tarefas, a gente colocou para os estudantes, os extensionistas que participam lá no laboratório, quais temas eles achavam importantes, eles tinham interesse, e a partir da colocação dos próprios estudantes, cada um foi fazendo suas pesquisas de conjuntura, suas análises de conjuntura, né? Eu acho que era isso. Nessa questão da angústia, né? Eu não sei se o fato da gente sistematizar todos os problemas aumenta ou ajuda na questão da angústia, mas eu acho que esse movimento da impressão é que quando você vai vendo tudo, é assustador tudo que a gente está vivendo. Em especial, como o Jaime estava falando, do ponto de vista da galera que está na linha de frente, que é quem está mais... quem está, de fato, carregando as coisas, carregando toda a possibilidade, né? Enfim, é quem carrega a sociedade, é quem está carregando todos os ônus da pandemia. Os números sobre, se a gente pensar o perfil dos trabalhadores que estão na linha de frente, aí esses dias eu estava vendo alguns números sobre a alta taxa de contaminação e mortalidade de motoristas de ônibus nas regiões metropolitanas, assim. Se a gente pensar, e também a alta taxa de contaminação e mortalidade de profissionais de enfermagem. E aí, se pensar quem é o perfil dos profissionais, né, dos motoristas de ônibus e da enfermagem no Brasil, é a população pobre, negra, no caso da enfermagem, é a população negra feminina, assim, é isso, é essa galera que está na linha de frente, é essa galera que está bastante desassistida. Mas, por outro lado, eu acho que por mais que a angústia aumente, né, quando a gente se depara que, de fato, o buraco é muito mais embaixo, por outro lado, a informação pode ser potência, né? E aí a gente entender os elementos que caracterizam a conjuntura um pouco pode contribuir um pouco para a gente pensar como a gente pode se posicionar enquanto classe, o que a gente pode fazer nesse cenário tão devastador, enfim. Mais dúvidas do que ser. Quando eu sentei para escrever o texto, né, pensando na questão da situação dos trabalhadores brasileiros nessa conjuntura que a gente está vivendo, eu fiquei muito impressionada assim, com os números. Também li um texto do Jaime a respeito, né, do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, mas nos Estados Unidos os números são muito impressionantes, né? O texto que o Jaime escreveu lá para o Esquerda Online, ele mostra que a perda do número de postos de trabalho só nesse período da pandemia é igual ao ganho do número de postos de trabalho nos Estados Unidos nos últimos 10 anos, é algo que coloca a gente numa situação de preocupação muito grande, em especial porque no Brasil, exatamente nesse período, você teve uma movimentação do governo para esconder esses números, né? Permitiu que os empresários não informassem ao cadastro tradicional de recolhimento dessa informação o número de demissões, enfim, de perdas de emprego. Então, essa questão da situação da classe trabalhadora apareceu para mim, né, de uma forma dupla, né, nesse processo de pesquisa. De um lado, tem a questão econômica, estrito sensu, né, que diz respeito a essa impossibilidade de uma parte significativa da população que não tem emprego formal e nenhum tipo de garantia a priori, de conseguir o seu sustento, na medida em que, para viver, né, é necessário estar em casa, e eles vivem exatamente, né,
de estar na rua, porque são trabalhadores informais, enfim, que não têm garantia dos seus direitos, né? E muitos deles são microempreendedores individuais, que é essa novidade moderna de entendimento do que é esse trabalhador. Os números que a gente vê, assim, a taxa de informalidade no Brasil é maior do que 40% da população economicamente ativa, uma coisa muito impressionante. Quantos trabalhadores estão completamente desprovidos de direitos garantidos. E, ao mesmo tempo, né, politicamente, os trabalhadores são vistos nesse período como ônus, né? Vai custar ao governo manter essas pessoas em casa, vai custar ao governo garantir um sistema de saúde para esses trabalhadores, vai custar ao governo atender a questão sanitária. Então, tem uma despersonalização, uma desumanização dessas relações que é extremamente preocupante. Ao mesmo tempo que, acompanhando, na verdade, né, essa despersonalização, tem um entendimento de que essa pandemia é algo como uma praga bíblica, veio, né, do divino, sem fazer a reflexão que, na verdade, toda essa novidade, né? Os geógrafos, as pessoas que estudam meio ambiente, o pessoal que estuda, os agrônomos que estudam fronteira agrícola e tudo mais, trazem a indicação para nós de que a pandemia é resultado da forma desordenada de expansão do capitalismo. Assim, é um capitalismo sem Estado, que não presta atenção no meio ambiente, na forma como lida com a expansão da sua produção, a forma como produz, a quantidade de implementos agrícolas que invadem as florestas, os espaços, né, da natureza, mistura tudo sem o menor controle e considera que a pandemia é algo que vem de fora, não entende que é do movimento endógeno e que, portanto, esse tal capitalismo que gera tanta riqueza, totalmente desordenado, né, não assume a responsabilidade de ter que, com essa riqueza, pagar pelo dano que causa nessa desordenação. Então, o trabalhador olhar para isso e se ver como um enorme ônus e um custo, né, me faz pensar em duas imagens antigas, né, na nossa formação de economista: o moinho satânico e o óleo queimado do capitalismo, né? Lembrando aí o Polanyi e o Marx. É isso. Eu acho que isso você estava falando super importante, Maria, porque representa, no fundo, a nossa hipótese, né, de trabalho, que é a conexão da estrutura com a conjuntura, de que, na verdade, existe no momento agora uma crise estrutural do capital, né? Se a gente recorre lá ao Mesários, né, o filósofo húngaro, que vai dizer o seguinte, né? Desde o final dos anos 70, começo dos anos 80, o capitalismo, o sistema de reprodução social, está em crise, né? E se manifesta através do neoliberalismo. E tem 4 pontos essenciais que são as expressões fundamentais dessa crise, né? Que é o desemprego crônico. Então, esse ponto que você levantou, né, do texto do Esquerda Online, é isso, né? No centro do capitalismo, a geração de emprego nos últimos 10 anos é equivalente ao que foi destruído em 6, 8 semanas, né? Então, esse número é muito alarmante, porque é um reflexo dessa crise crônica do emprego, né? O sistema não consegue gerar emprego no mesmo ritmo que destrói, tá? Segundo aspecto importante, você também trouxe, há uma incompatibilidade, né? Do desenvolvimento capitalista com a sustentabilidade do meio ambiente. E aqui no Brasil a gente vê isso expresso na expansão do agronegócio, né? Isso você colocou bem na sua fala também. Uma terceira característica dessa crise estrutural
seria o papel, qual é o papel do Estado Nacional nesse mundo que é mundializado, neoliberal, globalizado? A palavra, eu prefiro mundializado, né? Qual é o papel do Estado Nacional nesse mundo que as políticas econômicas, as ideias, né, preconizam o Estado mínimo? Qual é o papel desse Estado Nacional? A gente aqui do Lema acredita que é pelo Estado Nacional que vão sair as primeiras respostas de curtíssimo prazo para a saída dessa crise, né? E um quarto ponto dessa crise estrutural que o Mesaros coloca é a questão que surge, e essa crise exponencia isso, a Carla já comentou, né, dos invisibilizados, né, da questão da igualdade substantiva, que é colocada pelo mapa da crise, né, os negros, os mestiços, as mulheres, né, a questão, todas as pessoas envolvidas na questão de gênero, né, os gays, os transexuais e tudo mais. A gente tem que pensar isso como manifestações da crise estrutural do capital. Então, nesse sentido que a gente coloca que a crise não é externa, não é exógena ao capitalismo, a crise sanitária só exponencia uma crise que é a crise no neoliberalismo, tá? E nesse sentido de pensar a crise como, né, uma característica do movimento econômico, social recente, assim, se a gente pensa o perfil econômico, as características do emprego, enfim, da distribuição de renda, enfim, que a gente tinha mesmo anteriormente à crise aqui na periferia, no Brasil e nos... Vamos pegar o Brasil. A gente viveu nas últimas décadas, em especial nos últimos anos, contínuos processos de ataques com reformas neoliberais sobre a classe trabalhadora. Então, assim, pensar esse contingente gigantesco de população informal, pensar como as saídas que são postas para a crise de imediato agora, como sendo todas que atacam diretamente as formas do trabalho, seja o trabalho informal, seja a existência do trabalho em si, seja a remuneração do trabalho. Se a gente pensar as medidas provisórias que foram sendo apresentadas agora, né, desde março, a gente já está a gente vem de décadas de ataque, em especial nos últimos anos, aos poucos direitos da classe trabalhadora que a gente tem na configuração capitalista periférica, e as medidas que são implementadas são postas nesse sentido de atacar ainda mais. Então, é isso, a gente já tem um contingente, esse número de mais de 40% da população informal é anterior mesmo à crise. A gente ainda não tem noção do quanto que, assim, de fato, esse movimento da crise associada à crise pandêmica, à crise que não é só uma crise econômica, é uma crise política e sanitária e ecológica, como a Maria está colocando, né? Como isso vai afetar, enfim. E aí, se a gente pensa como a gente não sabe ainda quanto tempo vai durar esse momento que a gente está vivendo, como que a classe trabalhadora e como o trabalho vai estar daqui a um tempo, as perspectivas são mais assustadoras ainda, porque pensando um pouco nesse movimento de crise estrutural, a impressão que eu tenho é que, ao contrário do que muito está sendo debatido por muitos economistas críticos, mas por aí, de que agora vamos conseguir derrubar o neoliberalismo. Eu acho que a tendência é um pouco contrária a isso. Eu acho que a tendência é um agravamento ainda mais do ataque ao trabalho, do ataque às classes trabalhadoras. E a gente está vendo isso nas saídas um pouco aqui no Brasil, assim, por mais que em outros espaços a gente veja uma atuação do Estado, e aí vai um debate do que é a atuação do Estado capitalista, né? Em que, em alguns lugares, tem um entendimento de que o Estado precisa atuar como, mesmo numa perspectiva um pouco mais liberal, como esse elemento que vai trazer, enfim, né, pensar a população como não ônus, né? Mas, por outro lado, assim, o Estado no capitalismo, ele tem diversos instrumentos e se estrutura
para proteger o capital. Então, acho muito improvável que a gente saia com um novo estado de bem-estar social, como muitos estão falando por aí, a crise final do neoliberalismo. Calma, não sei, vamos ver. Mas pensar um novo estado de bem-estar social sem alguma perspectiva da configuração da luta de classes no mundo, enfim, né, sem uma alternativa ao capitalismo oposta, como era no período da Guerra Fria, me parece um pouco. E, assim, essa percepção é muito interessante, Carla, porque ela é afinadíssima com o que a gente está vendo no concreto, né? Todas as medidas provisórias, toda a legislação, a forma do auxílio, a forma e o tamanho, né, do auxílio emergencial, o tipo de socorro e de possibilidade que foi dada para os capitalistas e para o setor financeiro, e também, né, a conversinha de ontem, o acordão ontem que os governadores chegaram, mesmo os que são contra o governo Bolsonaro, claramente, ou aqueles que estão em disputa com o governo Bolsonaro mais recentemente, é impressionante. Qual o grande acordo? Está correto vetar a possibilidade de aumentar os salários dos servidores públicos. Então, a construção de um enorme inimigo que é o próprio Estado. Que estado de bem-estar social é esse? E veja, não é o Estado em geral, não é o Estado enquanto representação de uma disputa entre classes, mas como espaço, né, de representação da disputa entre classes, mas é um Estado que socorre banqueiros, que possibilita que os custos dos capitalistas sejam reduzidos numa situação de crise e facilita o crédito para eles e impede aumento de salários para os trabalhadores, né? Em especial os trabalhadores do setor público, que são aqueles que vão estar atendendo no Sistema Único de Saúde, né? Que vão ser aqueles que vão estar atendendo em todo o sistema de manutenção da infraestrutura básica de funcionamento das cidades. É impressionante a gente ver como é que o acordo, né, sai na direção exatamente do reforço do neoliberalismo. As medidas provisórias, e isso me chamou muito a atenção, e a questão do auxílio emergencial, né, são muito marcantes para mim. O auxílio emergencial ele tem o valor de referência de R$600, né? Quase a metade do salário mínimo. O seu valor máximo é pouco mais do que um salário mínimo. Olhando para essas pessoas que fazem parte desses 40% da população economicamente ativa informais, como sujeitos de direito de vamos dizer assim, de uma espécie de seguro de desemprego emergencial, porque também só vão dar por 3 meses, só está previsto por 3 meses, né? Que é abaixo do salário mínimo, que deveria se referir ao nível mínimo de renda, né, da manutenção, né, aquele referencial constitucional da manutenção do nível básico do trabalhador, em que ele possa pagar aluguel, alimento, vestuário, o mínimo necessário para a manutenção da sua dignidade humana, e, né, olha para esse trabalhador como uma pessoa que se mantém abaixo do valor do salário mínimo legal, que, de fato, pelos cálculos do Diese, não cobre essas necessidades que estão assumidas na Constituição como necessidades do trabalhador. Então, concordo totalmente com a Carla de que quem está achando que vai sair um estado de bem-estar dessa experiência pós-coronavírus é um coletivo muito esperançoso, eu diria, né? Para complementar isso, eu queria fazer agora 2 pontuações, tá? Vou pedir um espacinho. Uma para complementar essas medidas econômicas, né? Essa discussão de medidas econômicas, e depois eu quero puxar a discussão um pouco mais para a política, né? Para o cenário político-partidário. Então, vou colocar aqui primeiro, para complementando as ideias da Maria agora.
no mercado de trabalho, a PNAD contínua, a última que saiu, mostra alguns dados interessantes, né? Além desse que a Maria estava comentando agora. A renda média habitual está em torno de R$ 2.400, tá? E esse auxílio emergencial vem em R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 nos casos em que a mulher for a responsável pela família, né? A única responsável pela família. Então, o que está dizendo, né? No fundo, que essa renda média habitual ela é quase 4 vezes o valor do auxílio emergencial. E essa renda média habitual incorpora muito dos trabalhadores informais, ou seja, grande parte da população brasileira que está ocupada hoje em dia recebia mais do que o auxílio emergencial. Mas agora, numa situação que a economia está praticamente parada, ela tem que recorrer ao auxílio emergencial, ou seja, está tendo uma queda do padrão de vida das pessoas agora. Isso é um fato, né? Enfim, tem alguns outros dados interessantes que essa PNAD traz, por exemplo, a nossa taxa de desemprego hoje está em torno de 12,2%, 12%, 13% da população economicamente ativa, né? Vale lembrar que ela atingiu em 2014 uma mínima histórica de 5%, e o número de desempregados, né, do Brasil hoje está em torno de 13 milhões, 12,85 para ser mais preciso. São dados alarmantes da nossa situação do mercado de trabalho, tá? Agora, trazendo a discussão para o cenário político, né, que tem a ver com o que a Carlinha puxou e a Maria complementou, que a gente não acredita que um estado de bem-estar social vai nascer ou vai ressurgir agora no momento. Aí eu fiz um texto, né, nesse boletim do Lema, que é um texto de análise da cena político-partidária. E qual é a discussão? Tem duas perguntas ali, né? Quais são as alternativas que se colocaram agora para uma esquerda, né, dentro do Congresso? Qual é a possível atuação da esquerda como sujeito político nesse cenário? E qual tem sido o caminho que a direita, né, representada no governo no atual momento, tem agora nesse momento? E aí surge a contradição para o governo, para a direita, que foi o seguinte, né, esse governo se elegeu prometendo uma nova política, né, que seria contrária à velha política dos acordões do toma lá da cá. E agora, com a crise, né, que o próprio presidente instaurou, uma crise federativa, ele contra os governadores, ele contra os poderes, né, contra o poder judiciário e tudo mais, parece uma crise, né, dos poderes, só que no momento que a discussão da austeridade com os trabalhadores surge com a PLP 39, que é essa que congela o salário dos servidores públicos e as progressões do setor público, a gente vê que o conteúdo do regime de acumulação e de dominação das frações dominantes, na verdade, é um conteúdo comum, que eles pararam de discutir. Ontem mostrou o Bolsonaro, junto com o senador, com Davi Alcolumbre, né, o presidente do Senado, e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, juntos. Aí até o próprio Dória, né, governador de São Paulo, estava elogiando a forma que a reunião estava sendo conduzida. Ou seja, aquelas disputas federativas entre poderes, elas foram apaziguadas no momento que as classes burguesas têm que cortar direitos dos trabalhadores, né? Esse é um aspecto muito interessante que surge nesse momento de crise da cena político-partidária, né? Então, a gente vê um governo que se movimenta na direção de políticas de acordo, né, que a gente chama de presidencialismo de coalizão. O governo, para ter governabilidade, ele vende cargos, né, dentro do governo para os partidos que a gente chama de partidos fisiologistas, né, que são aqueles partidos que durante a Nova República, nesse período que começa em 88 com a Constituição e se prolongou, que é que a gente está vivendo a crise final agora, a partir de 2013, né, com a crise das ruas e com o golpe de 16, esses partidos fisiologistas eles vão demandando posições no governo a partir de acordos, né? E o governo caiu nessa armadilha agora, ele se viu preso nisso e ele era contra isso a priori, né? E do lado da esquerda a gente vê um movimento que as esquerdas, no mês passado, né, a esquerda, os partidos de esquerda e de centro-esquerda publicizaram um manifesto, né, em que formava uma frente ampla para pedir a saída do governo, o impedimento do Bolsonaro e tudo mais.
E aí ontem, né, ontem saiu a notícia de que os partidos de esquerda, só os de esquerda, né, estavam entrando com mais um pedido de impeachment popular do presidente Bolsonaro. Vale constar aqui que já hoje tem mais de 30 pedidos de impedimento do Bolsonaro em análise no Congresso, né? Assim, a análise quer dizer que está protocolado, mas na verdade não foram botados, não foram levados adiante, mas estão lá no Congresso para serem analisados, né? Então essa é uma discussão quente que essa crise abriu, né? E põe desafio para a esquerda, do desafio de fazer uma frente única ou uma frente ampla, o que vai ser, né? Então aí a discussão da tática, da estratégia, ela parece quente hoje nesse momento, né? Mas, enfim, para não passar muito aqui a minha fala, eu vou passar para a Carlinha. Bom, daqui a pouco está chegando no nosso teto de horário, né? Mas fazer alguns comentários sobre a questão das medidas, enfim, que Maria e Jaime levantaram. É interessante pensar que sempre usam a desculpa de que não tem grana, né? O problema é que não tem grana. Mas para o setor financeiro, enfim, né, o 1,2 trilhão está ali dado. E o quanto que a gente vê a forma como foi sendo colocado esses debates de corte salarial, corte de direitos, seja para os trabalhadores privados, do setor privado, seja para os trabalhadores setores públicos, do setor público, vamos socializar os custos da crise. E aí alimenta ainda mais nessa coisa do mito do Estado gigantesco, enfim, do Estado como inimigo, alimenta essa noção de que os grandes marajás são todos os servidores públicos enfim, da merendeira, dos professores no ensino básico, no interior do Alagoas, a estrutura do judiciário em Brasília, enfim, tudo está no mesmo saco dos servidores públicos, como os grandes inimigos que não estão a fim de cobrar, de não bancar na pele o custo da crise, né? Enfim. E aí, nisso, como geralmente é feito em momentos de crise, a burguesia colocando o debate entre as frações da classe trabalhadora, e não entre a disputa entre capital e trabalho, como de fato é a questão estrutural central, né, das disputas. E no debate político, enfim, né, existem várias coisas que envolvem o debate de pensar as atuações dessas questões táticas e estratégicas, né, da frente ampla da esquerda. E aí, no caso, quando a gente pega o Bolsonaro, as questões, enfim, né, o Bolsonaro como essa figura que está na presidência, que representaria, né, o fascismo, enfim, aí entram várias questões, que aí representa tantos valores políticos, ideológicos, que parte dos setores que, se a gente pensar como proposta de medida econômica, parte dos setores que se colocam antifascistas concordam, e a forma como o Bolsonaro e o governo do Bolsonaro vem agindo como resposta à situação pandêmica, né, de negação completa de que existe a pandemia, que tem consequências gigantescas, esses elementos acabam colocando mais fogo nas tensões da crise política, e que acabam sendo elementos que acabam sendo os elementos que acabam aglutinando mais, enfim. E aí, nisso, a gente tem na oposição ao Bolsonaro vários setores que não necessariamente vão defender elementos de transformação do Estado ou de ação de política pública que seja de defesa da classe trabalhadora, né? Como, enfim, o Jaime estava falando das crises com os diferentes setores dos governadores, enfim, é muita coisa junta para a gente, do ponto de vista político, né? Para a gente elencar, para entender essa crise. E aí,
os elementos pensando o quanto que as instituições, e aí seja nas disputas entre os poderes, seja a partir das questões que o Bolsonaro coloca, seja nas questões desse processo que a gente está vivendo de crise da nova república, o quanto que instituições que a princípio estariam ali para poder ser salvaguarda de direitos constitucionais, por exemplo, esses movimentos todos estão se perdendo completamente. Aí fica o cenário político para a gente analisar fica muito complexo, né? Enfim. Eu acho assim que é muito interessante a gente estar compartilhando essa análise, né? E a gente se dá conta de que, além dos elementos econômicos e políticos que a gente trouxe aqui, os nossos colegas trouxeram a questão religiosa como uma questão fundamental para ser debatida, a questão da subjetividade, né, como ela é atingida por uma situação dessa natureza, né, da pandemia e desse tipo de construção social que torna os seres humanos custo, não só mercadoria, que somos desde o início do capitalismo, mas custo para algo abstrato, que é o sistema capitalista. Também a questão de como a comunicação está sendo tratada, né, nesse período, o papel dela, né, nesse espaço, e toda essa criação de um ambiente extremamente hostil e de busca de culpados em torno da criação desses mitos, como foi o caso há um mês atrás, né, da criação do mito da conspiração chinesa, como se o Trump dizendo que os chineses tinham feito o vírus em laboratório, agora se voltando também simpaticamente contra o Brasil, né? Porque como o Trump quer tirar o foco dos Estados Unidos, que é o centro da pandemia no momento, está dizendo, não, o centro da pandemia é o Brasil, vai ser o Brasil, então a gente vai impedir voos do Brasil, a gente vai cortar a ida para o Brasil e, aproveitando o ensejo, vamos também, né, cortar a compra e a venda de produtos para o Brasil. É negócio, né? Os produtos brasileiros também estão contaminados, as pessoas e os produtos brasileiros. Então, vai ser bem difícil para nós agora, nesse período, eu acho, assim, com todos esses elementos que foram trazidos no nosso debate, né, pensar a complexidade dessa conjuntura agora com o foco no nosso país, né? Nós seremos o contágio. Então, fico pensando que foi bom, mas será duro fazer esse debate nos próximos meses, né? Não sei o que vocês acham. Sim, assim, em termos de uma última intervenção, eu queria colocar isso, né? Analisar a conjuntura é muito difícil, porque a cada dia tem umas 3 notícias bombásticas de coisas super importantes que estão mudando no cenário, né? E aí um elemento importante ainda na discussão política aqui, né, do papel do centrão, do papel das esquerdas, é a atuação dos militares nesse governo Bolsonaro, né? Já tiveram várias trocas de cargos no governo Bolsonaro, em que os substitutos foram do setor militar, né? E aí uma discussão interessante que está quente hoje nessa semana foi a discussão da negociação, né, com o Centrão da gerência do Fundo Nacional da Educação, né, do FNDE, que é um fundo bilionário, e que o ministro da Educação, o Weintraub, ele era contra a negociata do FNDE para o Centrão, porque ele era contra a política do toma lá da cá, mas como o Bolsonaro ele está se aliando ao Centrão para impedir o seu afastamento, ele está negociando o FNDE, já negociou, parece, né? E aí, o que aconteceu? Um dos principais ministros desse governo se enfraqueceu, que é o Weintraub, e já estão discutindo a saída dele essa semana, né? Então,
É isso, é um cenário muito dinâmico, em que as coisas acontecem muito rápido. Agora o Brasil se tornando o epicentro da crise, as análises vão ter que ser intensificadas, né? Porque, primeiro, as pessoas estão morrendo, né? E, segundo, muita coisa está acontecendo, a gente tem que analisar, não pode deixar passar sem análise um momento tão quente da nossa história econômica, política, social, né? Eu acho que era essa a minha última intervenção, e agradecer aqui o espaço. E comentar, né? Nesse boletim que saiu do Lema agora, como a Maria sinalizou, tem várias dimensões da crise que a gente está analisando, né? Então, confiram lá o material está bem bacana, os textos são curtos, objetivos, e tem diversas dimensões da crise que a gente está vivendo agora. A gente vai deixar o link aqui na página do vídeo para vocês acessarem os textos, beleza? Pegando um pouco o gancho do que o Jaime estava falando, como Lenin diz, né, tem algumas semanas que parece que duram anos de tanta coisa que acontece, a gente está vivendo momentos assim, né? Enfim, tem muitas questões que tornam muito complexa a análise de conjuntura do que a gente está vivendo, né? Pensar esses desdobramentos de agora o Brasil se tornando o epicentro da crise, e aí o elemento que a Maria estava falando de entender que a pandemia tem elementos que não são do acaso divino, enfim, do jogo, do acaso, do destino, mas que, se a gente pensar a forma como foi sendo conduzido até agora o combate à pandemia de maneira oficial aqui, né? Enfim, pensar formas de isolamento, negação da gravidade da crise, o desmonte do sistema de saúde e seguridade pública dos últimos anos, são elementos que ajudam a gente a entender um pouco a dimensão da pandemia no Brasil hoje, nos próximos momentos, enfim. A gente, né, falando um pouco, e aí pensar também o quanto que nas relações externas, essa questão do Brasil com os Estados Unidos, que a Maria estava levantando, e o quanto que até então a política externa do atual do governo era ser completamente lacaio dos Estados Unidos, e aí agora que a gente está, né, explicitamente como um elemento de ataque dos Estados Unidos, como que o tal do Brasil, acima de todos, vai se comportar. Acho que tem muitos outros textos muito legais que reforço o convite para todo mundo ver nesse Problematizes, e vamos ter outros, como estamos falando, vamos ter outros, são muitas coisas ainda, e vamos ter outras edições com mais questões e mais perspectivas e mais textos. Enfim, até a próxima. É isso, galera. Valeu. Vou desligar aqui a gravação.